Márcio, sou capitão da Rosa de Ferro tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Sou de Brasília, do Brasil. Luto há 6 anos, desde 2018. Tenho então 6 anos de experiência, né, esportiva. Antes disso não praticava nenhuma atividade esportiva relacionada a combate, só realmente atividades como basquete, natação. Então toda a experiência do cenário medieval com combate foi inédita para mim desde o início. Nesse último ano, creio que, período de 1 ano mais ou menos, fui a 4 torneios internacionais, esse é o quarto. Então o primeiro foi na Sérvia, o segundo na Argentina, depois no México, no Mundial, e depois aqui na Rússia, que é, por enquanto, a experiência mais diferente, mais doida que eu participei. Estou aqui então fazendo essa entrevista para contar um pouco da minha história e minha trajetória como capitão da Rosa de Ferro, como esportista, e como foi esse torneio que a gente participou. Bom, no Brasil, o combate medieval começou com mais força em 2016, 2017. Então, um pouquinho antes de eu entrar no esporte. Então, os torneios mais importantes que marcaram a história, a trajetória do esporte no Brasil aconteceram nesse período. Então, com esses 8 anos de história que tem o esporte no Brasil, foram formados vários times, vários clubes ao longo dos anos, e hoje em dia eu acho que temos cerca de 7, digamos assim, 7 clubes com distintas quantidades de lutadores em cada um. Os maiores, por enquanto, são o Espada de Prata em São Paulo, o Rosa de Ferro tem a sede em Brasília, mas que tem influência em outros estados do Brasil, e alguns outros clubes locais também muito fortes, como o New Order lá no sul, e outros pontuais como o Dragões da Independência em São Paulo. Ainda tem alguns lutadores da Companhia Vermelha em São Paulo também, onde tem mais lutadores, né? Como se fosse o São Paulo, o centro econômico do país, né? Então com certeza vão ter mais lutadores por lá. Então 7 clubes aproximadamente, alguns clubes com mais de um time, como o Espada de Prata, por exemplo, alguns clubes com capacidade de ter mais de um time, e acredito que temos o suficiente para fazer hoje em dia torneios de 3 contra 3 com muitos participantes, e de 5 contra 5 com um certo limite de participantes, né? É isso. A primeira coisa que você tem que fazer é ter, né? É um interesse pela atividade e um comprometimento com o seu objetivo, o que você quer de fato. Porque não é um esporte fácil, é um esporte que é caro, é um esporte que tem muitas dificuldades associadas a ele. Por exemplo, eu acredito que hoje em dia a maior dificuldade realmente é a gente conseguir transportar todo o equipamento. Seria muito mais fácil fazer natação, fazer futebol, qualquer outro tipo de esporte, que, por exemplo, futebol não precisa nem levar a bola que a gente usa. No combate medieval a gente tem que levar a armadura, a arma, a proteção que vem por baixo da armadura, tem que levar a roupa que a gente vai usar, tem que levar roupa para viagem. Então é um processo muito mais trabalhoso, digamos assim, né? Eu acho que hoje em dia você tem que ter o entendimento, a noção de que é uma coisa que não é fácil, é uma coisa que vai exigir muito comprometimento e muito, como eu posso dizer assim, muito apreço pela atividade em si. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. A segunda coisa, cara, é realmente você querer treinar alguma coisa que é diferente, uma coisa que, no meu caso, foi conseguir ter um esporte de contato, um esporte de luta, em que eu estivesse protegido com a armadura, que eu pudesse bater em alguém sem necessariamente me machucar pro resto da minha vida, por exemplo, no caso do MMA, no caso do boxe, que são muito mais concussivos, são muito mais desastrosos assim para sua capacidade física ao longo do tempo, né? Então, por mais que aparente ser um esporte muito violento, eu acho que é mais tranquilo, né, nesse sentido.
E você ter associado esse gosto do medieval pela necessidade que eu acho que é instintiva do ser humano de fazer um esporte de contato, um esporte de combate, é algo que junto forma um lutador hoje em dia. Primeiro passo, com certeza, vai ser procurar um clube que faça esse tipo de atividade, procurar no YouTube. O que eu mais escuto nesse antro do esporte é que muita gente nem sabia que existia isso, e a partir do momento que sabe que existe, quer fazer. Então, acho que a principal barreira para conseguir termos um atleta no esporte é realmente fazer com que ele conheça a existência, saiba da existência do esporte e que ele consegue fazer uma coisa desse tipo. Acho que é mais ou menos isso. Sim. Necessário para ser capitão, no meu caso, eu fui apontado como capitão por conseguir ter uma relação mais fácil com outros clubes em volta do Brasil, assim, dentro do Brasil, né? Alguns membros da minha equipe não tinham tanta paciência quanto eu tenho para lidar com distintos tipos de pessoa. Então, desde que eu me tornei capitão, a minha principal missão foi reaproximar algumas equipes com a nossa dentro do Brasil. Então, por exemplo, no caso da Espada de Prata, em São Paulo, sempre teve uma certa rixa entre a gente. Nunca foi nada, digamos assim, tão sério, foi algo bobo, que assim, para resolver era muito fácil, era só sentar e conversar. E esse foi meu trabalho, né? Foi, ao assumir o manto de capitão da Rosa de Ferro, foi começar a conversar com as pessoas e ter essa comunicação para tentar resolver esses problemas, começar a integrar as duas equipes de início dentro de eventos no Brasil, conseguir levar a Rosa de Ferro de volta aos eventos e conseguir organizar eventos e torneios, porque depois da pandemia foi muito, muito difícil conseguir reunir as pessoas, muita gente saiu dos clubes, o combate medieval tomou um baque muito grande no Brasil, acredito que na Argentina a mesma coisa. Então, minha missão desde o início foi ser de uma pessoa que tente apaziguar conflitos e inserir o time nesses torneios. Então, sempre estar buscando atividades, buscando coisas para tanto para novatos quanto para pessoas mais experienciadas do time, experiência, né? Eu acho que a principal tarefa de um capitão de equipe é realmente ser essa pessoa que está mais aberta à comunicação e que consegue lidar mais fácil com a politicagem, digamos assim, dentro do esporte, né? Então requer, eu acho que um nível muito grande de paciência, de conseguir lidar com diferentes tipos de pessoa, um nível de comunicação um pouco mais único, assim, no sentido de não necessariamente ser uma pessoa muito aberta, muito conversadora, mas uma pessoa que saiba lidar com os diferentes tipos de personalidade que temos dentro do esporte, não só dentro da equipe, como fora dela. Então, no torneio da Argentina, eu fui o capitão da nossa equipe, da Liga Tropical, que reuniu lutadores da Rosa de Ferro e lutadores de Espada de Prata. Todos os 6, e ainda tinham 2 chilenos, né? Então todos os 8 tinham personalidades muito distintas. Tinham uma barreira de comunicação com os chilenos, tinham uma barreira de própria personalidade entre os lutadores da equipe. Então tem que ser essa pessoa que consegue trabalhar um pouquinho cada um dos lutadores, né? Mesma coisa no México, quando o capitão nacional foi o Fábio Toniolo, ele teve que fazer a mesma coisa, que é saber lidar com os diferentes tipos de lutadores, saber organizar um time, saber se comunicar com as outras seleções, conseguir apoio para as batalhas. Então, problemas que a gente teve, por exemplo, com mala, com falta de equipamento, ele teve que resolver. Todo mundo resolve, mas no final ele que acaba tendo que conversar mais com as outras equipes, tendo mais essa parte de representante, né? Porque o capitão, no final das contas, é um representante da equipe, acima de tudo. Então, é um papel que está muito mais relacionado à comunicação em si do que com
ordenar as outras pessoas como o nome da função meio que leva a entender, né? Eu comecei em 2018, né? Em 2018 eu fiz o meu primeiro torneio, eu acho que foi em março ou abril, em São Paulo. A gente pegou o segundo lugar, foi um torneio bem difícil assim, mas foi aí como se fosse a chama que deu o início para nossa equipe, na época o Iron Busters, né? A Rosa de Ferro. Antes disso a gente era um time muito, como eu posso dizer, muito novinho, muito inocente, digamos assim. Então faltava um pouco de ódio assim na equipe, né? E acho que esse torneio, quando a gente entra lá, pinta a cara com carvão, começa a cantar, começa a bater escudo e celebra assim em conjunto, assim, mesmo que eu estivesse começando com outros dois, também 3 iniciantes e 5 mais experientes. Foi nesse torneio que tudo começou. E a partir disso foi um aprendizado um processo de aprendizagem, né, que está acontecendo até hoje. Então, desde 2018 até 2024, hoje, eu não paro de aprender. Eu vou sempre continuar sendo um aluno nesse esporte. E, bem, em 2018 conseguimos segundo lugar. 2019, ou foi final de 2018? Eu acho que foi o final de 2018 que a gente foi, se eu não me engano, né? Que a gente foi no torneio de São Isidro, lá na Argentina. Meu primeiro torneio internacional. Não conseguimos medalhas nesse torneio, mas eu acho que fomos muito bem para o tipo de equipe que a gente tinha levado. Foi uma equipe que também tinha uma mescla de lutadores também de São Paulo, de Brasília, com o nosso tabardo amarelo e preto, né? Foi uma primeira experiência assim para ver como que era o nível fora do Brasil, que na época era muito diferente. O nível da Argentina era muito acima do nosso. A gente chegou lá conseguindo derrotar algumas equipes que tinham história no esporte, como o CSM, o Val Harris. Foi também nosso primeiro torneio de 12 contra 12, em que a gente apanhou demais. Foi uma loucura, realmente. A gente saiu de lá, gente com o dente quebrado, gente com muito ajuste na armadura para fazer. Então a gente aprendeu muito e a partir daí começou realmente o nosso processo para conseguir medalhas e troféus. Então foi um ano inteiro de aprendizagem e de iniciação no esporte, tanto dentro do Brasil quanto fora, para a gente começar a tentar subir o nível tanto das armaduras quanto dos lutadores. Então fizemos um torneio Ironclad medieval em São Paulo. A gente organizou junto com nossos amigos na época lá de São Paulo, também eram parte do nosso clube, o Ironclad medieval. Eu ganhei a competição de Pro Fight peso pesado e peso super pesado, consegui os 2 cinturões. Fui o MVP do Bull no torneio e consegui a medalha de bronze no duelo de espada e escudo. Então foi uma gama de troféus muito grande, assim, ficou muito feliz. Foi um ano inteiro assim, de muito treinamento, de mais de um ano na verdade, né? De muito treinamento, de muita aprendizagem que acabou resultando em algo muito bom, né? Depois disso aí sim, me lembrei agora, foi aí sim, 2019. Depois disso a gente foi para a Argentina e depois a gente focou em torneios dentro do Brasil. Conseguimos o primeiro lugar nacional no Matozinhos Medieval, uma cidade pequenininha assim, mas que conseguiu organizar um torneio muito grande que foi muito bom para todo mundo. E fizemos muitos torneios internos também, ganhei algumas medalhas e depois disso veio a pandemia que cortou isso assim de uma maneira radical. A gente tinha um torneio no México, um convite para 8 lutadores, tudo pago, um torneio do México para a gente ir como equipe, estava tudo certo. Um mês antes desse torneio começou lockdown e pandemia, essas coisas, cancelou tudo. Fomos aos poucos, voltando a treinar, na surdina, assim, escondido. Voltamos então em 2022, um ano que fizemos alguns torneios internos, mas sem muita atividade. Fizemos torneio de Pro Fight, fui campeão também do torneio, fizemos várias lutas em round robin. E 2023 eu acho que foi o retorno, né, o regresso do cenário do combate medieval no Brasil, com a introdução do Arena Medieval em São Paulo, que é um circuito de torneios que ia durar um ano inteiro. Então começa com uma luta no começo do ano, uns 2 meses depois a gente volta a lutar lá, 2 meses depois volta a lutar de novo,
os times que tivessem os melhores resultados iam ficar lá na chave, né? Em primeiro, segundo, tal. Iam se juntar e lutar no final do torneio, no final do ano, na final de todo o torneio. Como se fosse uma luta um pouco maior, assim, né? E aí sim, pois é, junto a esse torneio que teve o circuito no ano inteiro do Arena Medieval, que a gente ganhou no final das contas, ao longo de 2023 eu também fui a alguns torneios, como por exemplo, teve alguns em Minas Gerais e tal, e principalmente, né, a minha primeira experiência fora da América Latina, que foi o torneio na Sérvia. E foi uma loucura, assim. Definitivamente eu não estava pronto assim, ninguém nunca está pronto para uma experiência dessas, né? Mas eu não sabia de nada que ia acontecer, porque eu ia passar 2 semanas falando espanhol. Eu não conhecia praticamente ninguém, só o Nico, que apareceu depois, assim. Conhecia praticamente ninguém ali do time. Tive que conhecer todo mundo, tive que aprender a tentar entender as pessoas falando um pouco mais rápido, coisa que eu não estava acostumado, né? A tentar entender um chileno falando espanhol, que para mim foi a coisa mais complicada da viagem. Mas no final das contas, isso tudo faz parte da experiência do esporte, né? Então o esporte não é só sobre luta, não é só sobre vitória, senão sobre a relação que você tem com as outras pessoas e como trabalhar isso, né? Então, o mais legal para mim do torneio da Sérvia foi essa convivência com pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes, de línguas completamente diferentes, que para mim é o que me fez me apaixonar pelo esporte em si. Se não a luta, mas as outras pessoas e como elas se sentem em relação à luta e como trabalhando junto a gente consegue participar de um torneio. Foi uma experiência incrível. Foi uma oportunidade assim, inimaginável para mim, foi um sonho se tornando realidade, como se fosse o meu primeiro mundial. Sempre tive o sonho de participar dos mundiais do Battle of the Nations, nunca tive a chance de fazer isso, nunca tive os recursos para conseguir fazer isso, e a Alacon tornou isso possível, né? E a partir disso eu acho que abriu muitas portas realmente para mim, foi excelente. Enquanto na Sérvia eu também era o único brasileiro, eu encontrei uma brasileira na Sérvia, uma. Conversei com ela e tal, foi legal. Mas aqui na Rússia, literalmente não encontrei ninguém do meu país. Ninguém. Era o único primeiro brasileiro a lutar na Rússia, né? Já era uma pressão muito grande em cima de mim. Mas foi algo que, assim, a partir dessa experiência que eu tive na Sérvia, que depois eu tive na Argentina também, no torneio Rio da Plata, né? Conheci algumas pessoas lá, como o Agostinho, fiquei na casa dele um tempo, conheci algumas pessoas dessa comitiva lá, já estava preparado, pelo menos na nível de língua, a nível de tentar lidar com as pessoas, então essa barreira já tinha sido quebrada. Então aqui na Rússia o principal para mim era tentar vencer essa outra barreira de ser de estar meio isolado, de ser meio que um bicho do mato assim no lugar, né? Para mim a experiência de Viborg está sendo, né? Inclusive continua sendo uma coisa que parece até agora que não é verdade, parece que é um sonho que eu estou tendo muito doido. A comunicação e o aprendizado que eu tive com todos os membros da equipe está sendo algo riquíssimo, assim, algo enriquecedor realmente. São todos muitas boas pessoas, de distintas personalidades, assim, já deu para identificar, mas que no final das contas são muito parecidos com meus amigos do Brasil, né? Então eu acho que essa similaridade, não sei como dizer assim, de estar tão parecido, assim, de ter essa personalidade, esse mesmo nível de grupo, de convivência, me fez sentir em casa, assim, mais ou menos, ainda que eu estivesse falando em outra língua, conversando o tempo todo. A primeira vez que eu estou falando em português na viagem agora, tá sendo sensacional, assim. Eu gostei de todo mundo que eu conheci aqui, foi bem legal. ¿Ya sos consciente de que sos el primer brasileño peleando en Rusia? Eu acho que a ficha ainda não caiu. ainda não caiu essa ficha ainda, mas
eu tento não pensar muito nisso porque me deixa meio nervoso, assim, né? Meio... Ué, pois é. Ok. Então eu tô mais no nível de tentar fingir que eu sou argentino, entendeu? Ok, bien. O que é Viborg, pelo menos o que eu entendi que é Viborg, porque não conhecia, eu vim para cá tendo uma ideia mais ou menos de como que ia ser o torneio, de qual que é o objetivo do torneio. O Nicolas falou, mais ou menos, abrir um pouco a gama do que a gente ia fazer aqui, do que é o Viborg para os russos. Mas então eu vou falar, sabendo mais ou menos do que é para eles, eu vou falar do que é para mim, né? Viborg, a princípio, é um torneio que reúne clubes de todo o país. Então tenta ser um torneio, hoje em dia, acredito que o principal torneio da Rússia, mais antigo, mais histórico, mais importante a nível cultural e a nível não competitivo, né? Mais cultural para a Rússia, que reúne pessoas do país inteiro e que tenta, a partir de algumas modalidades, introduzir algumas pessoas ao esporte, ou seja, pegar lutadores que têm até 3 anos de experiência para lutar em algumas categorias como 5 versus 5, alguns em 2 versus 12, ter esse nível de competitividade em algumas categorias, porque a gente sabe que no esporte nem todo mundo tem o mesmo objetivo, nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Então o Viborg acaba sendo uma reunião de todo esse hemisfério, assim, de toda essa esfera, né, que é o esporte dentro da Rússia principalmente. Então reúne pessoas que querem participar de uma modalidade mais competitiva e pessoas que querem participar de outras modalidades que são mais tranquilas, mais divertidas, digamos assim. Então o Viborg, a princípio, tem suas modalidades competitivas num cenário para os iniciantes, entre aspas, do esporte, 3 anos de experiência, e outras modalidades que reúnem pessoas que às vezes nem estão tão focadas no HMB competitivo, mas tem a sua armadura, tem engana, tem a força de vontade ali para participar. Então, para mim, é uma experiência que passa pelo competitivo, mas que tem como principal o cultural e a relação entre, nesse caso, países e entre pessoas. É um torneio que eu acredito que no começo era muito focado em Rússia, que agora está tentando se abrir para tentar chamar pessoas de outros países e criar uma atmosfera mais comunicativa, mais cultural, mais enriquecedora nesse aspecto. Já as batalhas massivas dentro do torneio, para mim, é uma experiência completamente inédita. Acho que as maiores batalhas que eu tinha participado antes tinham sido no começo do ano ali no Mar del Plata, 13 contra 13, antes disso em 2019 12 contra 12 também na Argentina. Então o máximo de pessoas que eu tinha visto dentro de uma arena eram 24, digamos assim, 24, no máximo 30, assim. E eu cheguei aqui e eu achei que ia ter uma introdução, não, vamos fazer um 40 contra 40, eu achei que ia ser mais tranquilo, assim, não, vamos de boa. Chegar no domingo, aí sim a gente faz a maior zona. Aí de 40 contra 40, não, vai ser 200 contra 200 e é isso aí. E aí eu fiquei sem saber como reagir, porque isso pra mim era inimaginável, era, sei lá, o quê? 20 vezes mais pessoas em cada time do que eu tinha visto até hoje. Foi uma loucura, assim, não esperava por isso, assim. Começou 200 contra 200 do nada, entramos lá, participamos, tinha gente de todo tipo, de todo lugar do mundo e, cara, foi um negócio ridículo, mas ridículo no sentido bom, assim. Bem, a dinâmica da massiva é muito diferente da dinâmica que tem no 5 contra 5 e até no 12 contra 12, e eu acredito que inclusive no 30 contra 30, assim, eu nunca participei, mas pegando pelo que eu vi, a experiência das massivas é como se fosse um campo de batalha. Você não está ali como estrela, você não está ali como protagonista, não existe protagonista nas massivas, como existe no 5 contra 5, o cara que derruba todo mundo, que é o MVP, que quer
buscar sangue, essas coisas assim. Nas massivas não existe isso. Nas massivas existem formações, existem núcleos e existem funções. Então, você não é um indivíduo dentro da massiva, você é parte de um todo. Então, dentro do seu batalhão, você cumpre a sua função, por exemplo, de alabardeiro. Sua função é manter a sua posição, bater nos caras, avançar, escutando o comando de quem está atrás, do comandante, né? Manter essa formação, fazer, às vezes, junto, né? Nunca sozinho, dançar assim, fazer a movimentação ao longo do campo de batalha. É muito focado nisso, as massivas são muito focadas nisso. Eu percebi isso, que você é parte de um todo e esse todo tem uma função a cumprir. Então você pega 200 contra 200, temos batalhões de 40, 40, 40, cada batalhão vai ter um objetivo. Nas massivas em Viborg, o campo de batalha foi modificado algumas vezes com algumas listas assim pequenas para fazer uns corredores, para fazer flanco, para tentar trabalhar um pouco mais estratégia de formação, como se fosse simulando ponte, simulando sei lá, um obstáculo no meio do caminho, e você tinha que trabalhar em cima disso. E o principal de tudo é que tinha um comandante de cada batalhão desses 40 lá atrás, dando ordem, falando: coloque um elmo, se equipem, movimentem-se para cá, seu objetivo vai ser esse, seu objetivo vai ser aquele. Eu me senti como se tivesse em guerra, assim, um campo de batalha histórico muito louco, assim, foi sensacional. O que sentiste? Eu senti... Primeiramente eu senti dor no dedo, né? Senti cansaço, me senti destruído, mas me senti livre, assim, me senti muito bem, me senti sendo importante dentro de um todo, assim, dentro do coletivo, né? Foi uma experiência que eu acho que eu não vou ter outra em nenhum outro lugar do mundo. Foi isso. A gente lutou quinta, sexta e sábado. Quinta-feira foram 5 contra 5, 12 contra 12. Beleza, quinta-feira, feito. Se não me engano foi isso. Sábado já teve uma prévia das massivas, só que a prévia já era 200 contra 200. E nessa prévia já foi assim, uma loucura, porque a gente foi lutando, e teve uma hora que eu fui na frente, né? Tava com uma alabarda assim, o pessoal foi caindo na minha frente, eu tava mais atrás, e aí teve uma hora que eu fiquei na frente da formação, com meu dedinho aqui na alabarda, tomando golpe, atrás de golpe. Eu acho que uma hora, como a minha manopla tem uma proteção do dedo que é um pouquinho maior aqui, eu tomei uma alabardada que veio nessa direção, quebrou a manopla, saiu esse rebite aqui, quebrou e trouxe meu dedo pra cá. Eu não sei se estirou o ligamento, se rompeu alguma coisa, não quebrou, mas doeu muito, muito. Eu achei que tivesse quebrado, só que tinha mais luta no dia seguinte. Então, na sexta, né, eu não busquei socorro, não busquei nada, tomei meu banho, fiquei tranquilo, falei, não, eu vim pra cá pra lutar, eu vim pra cá pra fazer parte dessa experiência, eu não vou sair agora. Eu passei domingo inteiro lutando com este dedo, sem saber se estava quebrado, sem saber o que tinha acontecido, inchadaço. Ele não entrava na manopla do jeito que ele estava, eu tinha que empurrar e fazer força assim para ele entrar. E no primeiro round, no domingo, eu peguei o ombro de um sujeito do Bern, eu acho, e derrubei ele de frente. O que eu não sabia é que na massiva, né, você tem um batalhão de gente atrás que começa a bater. No momento que eu derrubei o cara, eu tinha tomado, eu acho que umas 25 alabardadas na mão. Sem parar. Então derrubei, mas a que custo? Quase que eu perdi o dedo. E depois de toda a luta, do dia inteiro lutando nas massivas, aí sim eu fui checar o que era. Os socorristas imediatamente, quando eu estava no campo de batalha já, colocaram um spray, alguma coisa, falaram para eu ir lá depois. Fui checar, me deram umas sementinhas para eu comer e tal, enquanto eles checavam, falaram comigo tranquilamente. Viram assim, não sabiam se estava quebrado e me mandaram para o hospital para ter certeza, né? Felizmente estava tudo ok. Para subir de nível a nível competitivo,
Eu acho que, pelo menos pela semana de treinamento que a gente sobreviveu aqui em Moscou com o Bernie, eu acho que falta muito treinamento de MMA, de grappling, de wrestling, não de derrubada em si, mas focado nisso, focado em repetição, sem parar, com diferentes oponentes. Falta muito isso a nível individual. Agora, a nível coletivo, como um todo, acho que para ambos os países, falta entender que o esporte ele não tem que ser completamente sempre competitivo e não tem que ser sempre um antro de conflito entre ego, entre pessoas. Eu acho que ainda tem, eu não sei como é na Argentina, mas no Brasil ainda tem muita disputa de ego, né? Tem muita gente que se acha o melhor, que se diz o melhor do país, que fala isso, fala aquilo, sou campeão disso, sou campeão daquilo, organiza competições internas e fala que não, eu sou campeão do país inteiro, o país é gigantesco, né? Mas eu sou campeão da liga inteira. Eu acho que é isso que falta, no Brasil e na Argentina, falta entender que o esporte falta isso. O Ariel, eu acho que é um exemplo de pessoa, assim, para mim, desde o começo, atuou como um protetor do time, assim, uma pessoa que sempre vai checar como cada um tá, o tempo todo tá me perguntando como eu tô me sentindo, se eu tô bem, preparou o almoço pra gente hoje. O cara é sensacional, é um cara que ele gosta muito de conversar, né? Ele está sempre buscando isso, ele fala muito assim, mas é uma conversa bem tranquila. Eu acho que a maior virtude dele é não só ser um líder para essa equipe, mas também ser essa pessoa que está sempre a par de tudo que acontece no time, consegue juntar todo mundo e ser essa figura, assim, um exemplo pro time, assim. Primeiramente, Nico, eu te amo. Você é um exemplo para mim. Você é um cara sensacional. Você proporcionou oportunidades não só para mim, mas para o meu time que são inimagináveis. Então, eu só tenho a agradecer pela sua existência, por você ser o ser humano que você independente de divergência de opiniões, independente de qualquer coisa. Você é uma pessoa que sabe o que é a essência humana mesmo. E para mim, você é uma pessoa sensacional. E pro Lobo Negro, eu espero vê-los novamente em um próximo torneio e tentar ganhar de vocês, porque no último torneio que a gente participou a gente não conseguiu se encontrar, né? Então, próximo tamo aí.